além de ser desagradável, também é crime. Além de ser uma coisa muito desagradável, é uma conduta criminosa. O roubo pelo funcionário. A empresa ser roubada pelo funcionário. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e hoje eu vou falar com vocês sobre o roubo por funcionários. Primeiro, vou falar um pouco de direito criminal, que não é minha área aqui, mas é importante para explicar para vocês a diferença. O pessoal fala roubo por funcionário, não é roubo por funcionário, é furto do funcionário. O funcionário vai lá, utiliza da confiança dele, que a empresa, o empregador deposita nele, e, por exemplo, pega uma mercadoria e leva para casa, revende por fora algumas coisas que a loja tem, pega dinheiro do caixa, pega cheque de cliente e vai lá e saca. Já vi acontecer desses casos que eu estou dando como exemplo aqui. E isso tudo é furto, tá? Não é roubo. Roubo seria se o funcionário ameaçasse você, empregador, para entregar algo para ele. Uma grave ameaça ou violência, alguma coisa que vai ferir a tua integridade física. Então, é furto por funcionário. Mas para todos os fins, que popularmente todo mundo fala roubo, né? E a minha área trabalhista não é criminal, vou chamar de roubo por funcionários aqui para vocês nesse vídeo. Então, o que é o funcionário praticar roubo? É isso aí que eu falei antes, ele pegar algo da empresa e desviar para ele. Isso, se for no caso, né? No caso que eu expliquei, é artigo 155 do Código Penal. E se for pego furtando o funcionário, cometendo furto o funcionário, isso dá, obviamente, uma justa causa, contanto que ele seja pego em flagrante e tenha testemunhas, tenha documentado com uma câmera, filmando, por exemplo, o ato sendo feito. Isso pode trazer mais tranquilidade para a empresa na hora de demitir ele por justa causa. Se não, se ele for demitido por justa causa lá do 482 da CLT, e a empresa não tiver prova, isso vai dar trabalho para a empresa e ela, inclusive, corre o risco de tomar uma ação trabalhista, alegando que essa justa causa foi indevida. Então, a empresa se documente muito bem, né? Fique de olho no funcionário que você está suspeitando não de cima de todos, obviamente, não é para você instalar câmeras em vestiários, em lugares indevidos, mas tenha um bom controle de estoque, um bom sistema de vigilância, que é para manter a loja segura, não para ficar de olho necessariamente no seu funcionário. Mas de pouco adianta você ter uma câmera, por exemplo, de péssima resolução, ou uma câmera que está olhando para o outro lado e não está captando o ato, tá? Não é você pegar o dia a dia do funcionário naquele dia. Isso pouco importa para fins de prova. Você tem que mostrar de forma, sem dúvida alguma, que ele estava fazendo aquele furto na sua empresa, tá? Então, isso é uma prova. Não fazer ilações e mostrar uma câmera onde tem o funcionário andando para lá e para cá, mexendo numa caixa. Tem que captar de forma inequívoca que ele fez esse furto aí. Por exemplo, você aí pegou o seu funcionário roubando em flagrante. O que você pode fazer? Você pode chamar a polícia, né? Vai a PM aí até o local de onde teve a ocorrência, que é no seu comércio, na sua loja, no seu negócio, e ele vai fazer o BO. Pego em flagrante, ele vai ser encaminhado para a delegacia, você também, vão prestar esclarecimentos e provavelmente o funcionário não vai sair de lá preso no dia pelo furto. Ele posteriormente vai responder uma ação criminal, que isso não depende mais da empresa, está na mão do delegado, do Ministério Público, já saiu da alçada trabalhista e a empresa pode, com isso, já seguramente fazer a demissão por justa causa. Agora suponha que você, empresa, você está suspeitando, tem fortes indícios de que o funcionário está roubando você e o seu negócio, furtando. Você chega lá e demite ele por justa causa. Ele pode entrar com uma ação trabalhista? Sim, ele pode entrar com uma ação trabalhista, se você não tiver bem documentado. Então, aquilo que eu falei de ter câmeras, de ter controle de estoque, controle de caixa, e ter no caixa, por exemplo, um funcionário que você confia, né? Você não vai colocar ali alguém que você não tem confiança total. Então, ele pode entrar sim com uma ação de trabalho para reverter essa justa causa que foi aplicada para ele, se você não tiver provas, e pedir as verbas rescisórias cabíveis para ele, seguro-desemprego, multa do FGTS e etc. Mas e como que fica lá na Justiça do Trabalho essa questão criminal? Aí entra uma coisa muito interessante. Não é comum ter a suspensão de um processo trabalhista que está esperando lá julgar o criminal, tá? Vão correr, tramitar independentemente.
Porque a empresa pode, inclusive, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, onde o funcionário está do outro lado, né? Está sendo processado pela empresa na Justiça do Trabalho, para, por exemplo, devolver o dinheiro que ele roubou, ou o valor equivalente das mercadorias que ele desviou. Então, isso pode acontecer na Justiça do Trabalho, a empresa processar o funcionário, né? Se a empresa está em dúvida, por exemplo, se cabe justa causa ou não, ela pode demitir o funcionário e depositar em juízo as verbas que ela acha que são corretas, tá? Aí já vai o entendimento do advogado da empresa. O advogado da empresa vai analisar o caso e dizer: será que aqui eu tenho potencial para dar uma justa causa? Ou eu prefiro fazer uma demissão sem justa causa e viver a minha vida se eu não tenho prova suficiente? Isso vai caber, obviamente, ao advogado analisar na hora. Aí o advogado vai falar para a empresa, deposite lá na mão do juiz esse valor que esse funcionário tem direito e deixa ele lá na justiça buscar a rescisão dele. Não esqueça que esse depósito deve ser feito em até 10 dias da demissão dele, com ou sem justa causa. E isso está lá, senão você vai ter que pagar para o funcionário a multa do artigo 477, que é um salário dele. Lembrando também que é importante, na hora de você formalizar o ato da demissão, você chega com o papel para ele falar: você está demitido, funcionário, na justa causa. Você, empresa, tem que colocar no papel o artigo 482, a linha correta, que nesse caso é a A, né, que é ato de improbidade, e colocar os motivos e os fatos, né, o que ocorreu exatamente. De novo, muito importante você, empresa, ter essas provas em mãos, porque você pode estar cometendo outro crime, que é chamado calúnia. Se acusar alguém de um crime que não fizeram. Muito importante você ter o apoio de um advogado trabalhista nessa hora também. Então, pessoal, muito importante contratar um advogado trabalhista para analisar essa causa antes de você, empresa, sair por aí simplesmente fazendo a demissão porque você acha que esse funcionário te furtou. Já vi casos em que eu defendi a empresa e também que eu defendi o funcionário, que a empresa tinha fortes suspeitas de que o furto ocorreu, mas fez o BO, tudo bem, tranquilo, fez o certo na parte criminal, mas daí no trabalhista chega lá e não tem provas de que o funcionário furtou a empresa. Como é que fica para a empresa isso? Fica uma ação que a empresa acaba perdendo por falta de prova. Então, muito importante vocês terem boas provas, sempre contratarem advogado trabalhista e tirarem suas dúvidas com ele, todas as dúvidas que você tiver, e contar a história real. Pessoal, espero que tenham gostado e esclarecido alguns pontos que acho que é a dúvida que mais buscam a gente no escritório para tirar dúvidas sobre roubo de funcionário. Deixa o seu like, o seu comentário, sua inscrição no nosso canal, nos siga lá no Instagram e até a próxima.